Flamengo e Atlético. Um jogo de muitas goleadas ao longo da história. Já teve 6-0, 4-1, mas tem um determinado 3-0 que o torcedor do rubro-negro carioca ainda não digeriu muito bem. O projeto Futebol de Goiás foi desenvolvido para resgatar a história do nosso futebol. Nos auxilie nessa missão. Curta, compartilhe e divulgue os nossos conteúdos. Adversários pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético já se enfrentaram ao longo da história por 16 oportunidades. Foram 2 vitórias do Atlético, 11 do Flamengo. Aconteceram ainda 3 empates. O Atlético marcou 14 gols e sofreu 33. A maior goleada do Dragão foi um 4-1 no dia 18 de agosto de 2011 pela Série A, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Pituca, Juninho, Diogo Campos e Anselmo fizeram os gols do Atlético, enquanto que Jael descontou para o Flamengo. A maior goleada sofrida pelo time rubro-negro goianiense para o rubro-negro carioca foi um 6-0, no dia 19 de julho de 1959, durante amistoso no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Luiz Carlos 2 vezes, Adalberto, Henrique, Dida e Paulinho Contra marcaram os gols daquela partida. A primeira vez na história foi justamente nessa, 19 de julho de 1959, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. O último encontro foi uma vitória que até hoje ainda não foi muito bem digerida pelos rubro-negros cariocas. 3-0 do Atlético na abertura do Brasileirão 2020, primeiro jogo do Dragão. Dia 12 de agosto, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, o Atlético venceu com gols de Yuri, Jorginho e Gustavo Ferrares. Pela Série A, as 2 equipes já se enfrentaram 11 vezes. O Atlético venceu 2, o Flamengo 7. Aconteceram 2 empates. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético marcou 11 gols no Flamengo e sofreu 16. No Rio de Janeiro, palco desse embate pelo Campeonato Brasileiro, foram 5 jogos, 1 vitória do Atlético e 4 do Flamengo. No Rio, o Atlético marcou 7 gols no Flamengo e sofreu 10. A história do confronto até hoje só registra 3 empates, todos por 0-0 pela Série A do Campeonato Brasileiro, em 86, 2011 e também na temporada de 2017. Saiba mais sobre a história do nosso futebol no site futeboldegoias.com.br e também conheça as nossas redes sociais, Futebol de Goiás com Y e Z, justamente para remeter à história.